Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI, trazido a você por networknow.com, que é o site líder na internet para networking. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza, e estou na QCOM Comunicação em São Paulo, falando ao telefone com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Misner, na voz de Oswaldo Coatim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, tudo bem? Oi, Priscila, tudo bem? Esta semana estou treinando novos diretores e outros que retornarão para uma segunda reunião, sendo em sua maioria novos diretores e nossa orientação de direção, que temos aqui no BNI, na sede do BNI. Tenho aqui dezenas de pessoas de toda a América do Norte para um treinamento de 3 dias que eu julgo ser muito importante. Eu participo de tudo, pois eu acredito que seja essencial que as pessoas saibam por mim como começamos e quais são as tradições da nossa organização. Eu farei esse trabalho durante toda essa semana. Que bom! Qual é o assunto que você está discutindo? Bom, hoje eu irei falar sobre como se deve atrair novos membros e manter os atuais, dando referências de alta qualidade. Essa segunda parte é bem importante. A pergunta veio à tona por um membro do BNI que enviou um e-mail para mim dizendo: como podemos atrair novos membros, manter os atuais e dando referências de alta qualidade ao mesmo tempo? Esta é a verdadeira razão por qual estamos aqui. Eu concordo, porque, primeiro de tudo, eu acredito que 3 coisas devem ser feitas. Às vezes as pessoas me perguntam se tem um segredo para o meu sucesso. Eu te contarei esse segredo. Tá preparada, Priscila? Estou preparada. O segredo é que não existe segredo. É como uma receita para uma boa refeição. Existe mais de um ingrediente. Eu reduzi esses para 3 e é sobre eles que eu irei falar hoje. Falarei sobre sistema, responsabilidade e cultura. Dominando os 3 passos é possível atrair novos membros sem problema algum. Manter os membros atuais será muito mais fácil e dar referências de alto nível será natural. Vamos começar pelo sistema. Eu vejo algumas reuniões, no geral, altamente bem-sucedidas, que estão a caminho de se tornarem mal-sucedidas e começando a ser independentes do sistema. Eles gostam disso, porém, não gostam daquilo. Eles vão fazer isso e não aquilo. Eu compararei a isso a uma fábrica produzindo carros. Você sabe, o carro está saindo da linha de montagem e você pensa: eu realmente preciso que parafuse. Ou eu posso estourar isso, né? Isso não é absolutamente necessário para o carro. Vamos tirar. Em algum ponto na linha, alguém decidiu que as rodas também não são necessárias e tirou elas fora. Em algum lugar ao longo da linha, você acaba com um carro que não está completo. Quando uso esse exemplo, as pessoas dizem que é bobagem e ninguém faria isso. Bem, eles fazem isso o tempo todo em coisas como sistemas e redes como o BNI. Começam a retirar pedaços dele e quando falha, ninguém consegue descobrir por quê. Essa situação acontece porque eles não estão vendo um carro completo, mas também não percebem que tirar uma peça pode fazer toda a diferença. Usar e compreender o sistema é importante. É uma das razões pelas quais temos manuais. Produzimos manuais para que as pessoas não precisem reinventar a roda. Na equipe de liderança, as pessoas vão passar por essa equipe, obter um manual que é composto por dezenas de páginas. Ele pode não te ensinar tudo, mas você precisa saber o que há dentro dele. Existem sessões para download em sites regionais do BNI, com muito mais conteúdo. Esses podcasts são exemplo, são conteúdos adicionais. Existem várias coisas para ajudar a manter o sistema. Há diretores regionais, diretores consultores e diretores executivos. Todas essas pessoas estão lá para ajudá-lo com o sistema e interpretar o material. Portanto, use o sistema. Não retire peças a partir dele. É como um grande quebra-cabeça, lembra? Você retira pedaços e a coisa toda desmorona. Se você retirar peças suficientes, eu garanto que isso vai desmoronar. Quanto menos coisa que você puxa, mais bem-sucedido você será. A segunda parte é a prestação de contas. Eu falei sobre isso em podcasts anteriores, mas não foi suficiente. Um dos pontos fortes de uma rede poderosa é que a maioria dos membros são amigos. Um dos pontos fracos de uma rede é que a maioria dos membros são amigos. Os amigos não gostam de segurar amigos responsáveis. Esta não é uma organização
de amizade, e sim uma organização de referência e prestação de contas. Isso é fundamental. Prestação de contas começa com a definição de objetivos. Quantas referências que estamos recebendo? Quantas queremos receber? São referências de alta qualidade? Ou apenas a quantidade é valiosa? Mas não é o mais importante. É a qualidade que ainda é o mais importante. Estamos dando boas referências? Quantas estamos dando? Isso é parte da prestação de contas. Ter um objetivo é quantas queremos ser, quantas queremos dar. Vamos chegar lá. Podemos fazer isso de maneira inversa. Você tem membros presentes ou você tem muitos membros ausentes? Existe uma correlação direta entre ausentes e redução de referências. Você está segurando cada responsável pelas coisas fundamentais para se tornarem bem-sucedidos? Esta é uma organização empresarial. E é interessante que as pessoas com o BNI digam que é importante você ser responsável por muitas dessas coisas. O BNI não é para todo mundo. É para pessoas que estão dispostas a fazer um compromisso com os colegas e vão realmente fazer o que é necessário para gerar referências. Precisamos de pessoas que são responsáveis e dispostas a apoiar uns aos outros. Você não precisa falar com ninguém para se juntar ao BNI. Em terceiro lugar, a cultura. Cultura organizacional. É uma estratégia, assim como tudo que temos falado até agora. É importante. Não é que a estratégia não seja importante. É importante, eu acho importante. Sistemas são importantes. Eu sou uma pessoa de sistemas. Ninguém gosta de ser responsabilizado, mas na verdade, isso é o que faz as coisas funcionarem. Mas a cultura é muito importante. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se você não tiver uma cultura de organização, tudo irá falhar. Pode me dizer o que você quis dizer com cultura? Seja mais específico. Atitude do grupo, maneira como se comportam, sentimento de camaradagem e o relacionamento existente. Tudo isso faz parte da cultura, Priscila. Qual a impressão que dá? Você já visitou outros grupos, Priscila? Sim, já visitei. Você já entrou em um grupo onde o clima não estava bom? Com um clima ruim, uma energia negativa, onde as pessoas não estavam felizes? Na verdade, não, mas tenho certeza de que isso existe. Eu já. E senti que aquilo faz parte da cultura daquele grupo. Eu tenho certeza de que você já entrou em algum grupo onde as pessoas estavam rindo, se divertindo. Obviamente, algo muito positivo. Eles estão gerando vários negócios e seguindo o sistema. E isso você já viu, não é verdade? Sim, o meu, por exemplo. E você tem vários membros no seu grupo. Aliás, qual o tamanho do seu grupo? Nós temos 35, mas estamos tentando voltar a 42, número que costumávamos ter. 35 a 45 é um bom tamanho para um grupo de BNI. Podemos dizer que quando se está em um bom grupo, com uma cultura saudável, pessoas estão rindo, estão aproveitando seu encontro e seguindo o sistema. É uma cultura. A cultura depende da atitude e do ambiente organizacional saudável. Não falamos muito disso no nosso BNI, mas é muito importante. É um dos motivos pelos quais você deve ser muito seletivo com quem é inserido. E sabe, acredito que exista um podcast sobre quem está no comando. É uma daquelas coisas que você deve ser muito seletivo sobre quem você insere no grupo. Eu tenho conteúdo que fiz sobre isso com quem está no seu quarto. Eu acho que fiz um podcast sobre isso, se eu não me engano. É uma daquelas coisas que você quer ser seletivo sobre quem você traz em seu quarto. A mesma coisa com a pessoa que você traz para o grupo do BNI. Pois uma ou duas pessoas podem realmente fazer a diferença na cultura do grupo. Todos nós trabalhamos em algum local, em alguma empresa. Eu ficaria surpreso se você não tivesse trabalhado em lugares onde alguém se demitiu ou foi demitido e de repente todos se sentiram aliviados. Todos dizem: ah, graças a Deus que esse determinada pessoa saiu. E eu mesmo já pensei isso, aliás, já falei isso. As pessoas dizem isso. Estou tão feliz que essa pessoa não está mais aqui. Eu sei que eu falei isso no podcast anterior. Conheci uma mulher que uma vez disse: a melhor coisa que seu colega de trabalho poderia fazer por um grupo é dizer que está doente. E aí sim, falta no trabalho. Quando ele faz isso, temos uma ótima reunião. Ele é um sugador de diversão. Ele suga toda a diversão da sala. Essa pessoa fazia isso em um grupo. Isso resultava em uma cultura mal organizada.
Às vezes, uma ou duas pessoas podem distorcer a cultura de um grupo. A cultura é tão importante para atrair novas pessoas. Tenho casos de gente que entram num grupo e falam: sim, aquele cara é um idiota. Eu não irei me juntar a esse grupo. Uma pessoa. Mas podem haver 40 na sala. E o é um idiota, que por causa dele, outras pessoas não se juntarão. Uma pessoa pode fazer diferença negativa na cultura de um grupo. Muitas pessoas devem ter uma atitude positiva para fazer a cultura. Uma pessoa pode arruinar essa cultura. No geral, é mais do que uma, mas uma pode arruinar realmente a cultura desse grupo. E esta é uma razão pela qual, no nosso código de ética, você deve ter uma atitude positiva e contributiva. Este é um dos itens no código de ética que tem cultura escrita por todo canto. A cultura é essencial para trazer novos membros e para manter os antigos. A cultura é também absolutamente aplicável para se conseguir referências de alta qualidade. O sistema e responsabilidade ditam o trabalho bruto, porém a cultura é onde as pessoas encontram motivação para dar aquelas boas referências. Então, dar referências é parte de um sistema e responsabilidade. Dar altas referências é parte da cultura. Se você quer atrair novos membros, manter os antigos e dar referências de alta qualidade, o foco é no sistema, responsabilidade e construir uma cultura agradável. Tendo isso, é possível criar um ótimo grupo. Ótimo! Isso é maravilhoso! Eu devo adicionar algo, pois não acredito que seja parte do que você está falando, mas no nosso grupo se mudou para uma nova localização e a atmosfera do novo lugar, assim como a comida, melhoraram muito. As reuniões passaram a ser mais divertidas. Não sei se isso tem a ver com o que você está falando, mas com certeza tem influência. Sim, algumas vezes sim, Priscila. E se mover de um local para o outro, quando a localização é um problema, pode ser um diferencial. Uma das coisas que você deve fazer é analisar se o problema está na localização ou nas pessoas. Se é um problema de pessoas, você pode mudar as suas reuniões para o WITS. E isso não fará diferença nenhuma. Agora, se o problema é a localização, fazer uma mudança pode realmente ser positivo. Então sim, claramente, você pode estar certa, pois parece ter surtido efeito. Mas não espere que a mudança de localização sempre seja a solução do problema do grupo. Ok, ótimo. É isso aí, Priscila. Falei bastante hoje, viu? Muito obrigado. Ok, obrigada, Dr. Meisner. Eu sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza. Este podcast foi levado a você por networknow.com, que é o site líder na internet para networking. Muito obrigada pela atenção. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana para mais um podcast oficial BNI.